Olá meus amigos, olá minhas amigas, professor Alisson Barros, professor de Física do nosso curso aqui da ULB. Estamos dando continuidade ao nosso curso, aqui é a nossa aula 2. Já deixo bem claro e informo para vocês que essa aula 2 vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte nós vamos tratar de movimento retilíneo uniforme, a segunda parte movimento retilíneo uniformemente variado e a terceira parte movimento circular. Então, aí na disposição dos vídeos para vocês vão ver aí aula 2.1, movimento retilíneo uniforme, aula 2.2, movimento retilíneo uniformemente variado e aula 2.3, movimento circular. Para ficar mais fácil para você entender o conteúdo, para não misturar os 3 conteúdos que possuem conceitos distintos de um mesmo tema, mas conceitos distintos. Tudo bem? Então vamos lá. Tá aqui meu e-mail, já falei para vocês, não recebi nenhum e-mail ainda, estou chateado, então mandem e-mail, estudem, tenham dúvidas, e após esse estudo e essa tentativa de aparar essa aresta dessa dúvida, mande e-mail para mim e a gente conversa, tudo bem? Tá aqui, ó, esse é o nosso conteúdo de hoje, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e movimento em um círculo, movimento circular. Aqui no caso, nós vamos trabalhar com movimento circular uniforme, tá? Que é o nosso exemplo mais clássico. Vamos começar. Movimento retilíneo uniforme. Quando nós falamos de movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme, nós temos que pensar em duas coisas importantes quando nós trocamos nesse tema de movimento, que é cinemática. Nós precisamos pensar primeiro na trajetória. Que tipo de trajetória esse corpo está executando? Quando você olha aqui, ó, movimento retilíneo, então você já imagina que a trajetória é retilínea. Mas pode vir na sua prova movimento uniforme. Opa, então no movimento uniforme pode ser que ele não execute uma trajetória retilínea, mas o movimento é uniforme, nós vamos entender isso. Então você pode ouvir movimento retilíneo uniforme, movimento uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado ou movimento retilíneo ou movimento uniformemente variado. Então você pode ter essas duas versões, nós vamos entender. Isso tem a ver com a trajetória, tudo bem? Então aqui, ó, nesse primeiro caso, nós temos o movimento retilíneo uniforme, que o primeiro ponto a ser tratado é que o movimento é executado em uma reta, tá? Por isso que o nome é movimento retilíneo. Ah, professor, e se vier, por exemplo, só movimento uniforme? Então é como se ele executasse qualquer trajetória, ó, meu dedo aqui, ó, qualquer trajetória uniformemente. Nós vamos entender como isso acontece. Beleza? Então, qual a característica fundamental desse movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme? Tá aqui ela, ó. A nossa característica fundamental é que a velocidade vai ser sempre constante. Opa, professor! Então quer dizer que se a velocidade for constante, eu estou diante de um movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme. Exatamente. A partir de agora, eu vou tratar sempre como MRU. E essa distinção entre MRU e MU, você já sabe que está relacionada com a trajetória, tudo bem? Então essa velocidade é constante, eu estou diante de um movimento retilíneo uniforme, MRU. O que isso implica? O que vai implicar, professor? Uma velocidade constante? Como eu vou conseguir enxergar essa velocidade constante? Basta você olhar o movimento e perceber que o corpo, o objeto, o ponto material, o carro, o cidadão, o veículo, a bicicleta, qualquer corpo, tá? Que nós vamos chamar aqui de ponto material, tá? Ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Isso é a característica fundamental que vai implicar na velocidade ser constante. Observe a figura aqui, por exemplo, ó. Eu tenho esse primeiro intervalo aqui, ó, de tempo, esse delta T1, em que ele percorre em 2 segundos. Tá aqui, ó. Ele saiu desta posição e chegou nesta outra posição. Esse é o primeiro espaço percorrido, é a primeira distância percorrida, tá aqui, ó. Então ele levou 2 segundos para percorrer 10 metros. Vamos para o outro intervalo. Ele levou também, ó, saiu de 2 segundos para 4 segundos. Opa, no mesmo intervalo de tempo, 2 segundos. E percorreu a mesma distância, 20 menos 10, 10 metros. E isso se repete ao longo da trajetória, ou seja, a velocidade é constante porque houve um deslocamento um determinado tempo, e isso se repetiu da mesma forma ao longo de todo o trajeto. Ou seja, a cada 10 metros ele levou 2 segundos. 10 metros, 2 segundos, 10 metros, 2 segundos, 10 metros, 2 segundos, 10 metros, 2 segundos. Isso implica que o nosso movimento vai ser
retilíneo. Vamos calcular isso? Nós já sabemos, certo? A nossa velocidade, que nós sabemos que já vai ser o quê? Constante. Ela é a variação da distância no tempo, a distância percorrida no tempo, tá? Opa, como é que nós fazemos isso? Vamos analisar esse primeiro intervalo aqui, ó. Vamos analisar só esse intervalo aqui, ó. Esse delta S1 aqui, ó. Pronto, só esse intervalo. A distância percorrida nesse intervalo foi de 10 metros. Em que tempo? 2 segundos. Tá aqui o tempo, ó. 2 segundos. Saiu desta posição e chegou aqui em 2 segundos. Então, a velocidade dele foi de 5 metros por segundo. Se você fizer isso para todos os intervalos, você vai ter a mesma velocidade. Se você fizer para o intervalo total, você também terá a mesma velocidade. Por quê? Porque é constante a nossa velocidade. A nossa velocidade nesse movimento, ela é constante. Essa é a característica fundamental do MRU ou do MU. Então, se atente a isso quando você ler sua questão, tudo bem? Tá aqui, ó, reforçando o que eu disse. No MRU, tá aqui, ó, só para ficar claro para vocês, o ponto material, que nesse caso é caracterizado por esse cidadãozinho aqui que está correndo, com o boné para trás, ó, se desloca sobre uma reta, nesse caso uma reta, não precisava ser uma reta, se fosse um MU, somente a velocidade seria constante, tá? Por isso que é uniforme, esse uniforme implica dizer que a velocidade é CTE. O que a velocidade é CTE, professor? Constante, isso cai também, tá? A velocidade é constante. Então, nesse caso aqui, esse cidadãozinho aqui, que é o ponto material, ele se desloca sobre esta reta com velocidade que é constante, a característica fundamental do MRU ou do MU, tá? Outras características importantes que nós já sabemos são as implicações. Vamos ver, ó. Nem mudei aqui, ó. Vou deixar do jeito que tá aí, ó. Já sabemos que no movimento retilíneo uniforme MRU, a velocidade é constante, ela é a mesma ao longo de todo o trajeto, a mesma ao longo de toda a trajetória. Está aqui, ó, nossa velocidade é constante. O que implica? Isso implica em quê? Implica dizer o seguinte, por exemplo, fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Eu tenho um veículo em duas posições distintas, ó. Então ele percorreu essas duas posições, saiu da posição inicial, tá aqui, ó, saiu da posição inicial, chegou na posição final, tá? No intervalo de tempo ΔT, tá aqui, ó, nosso ΔT. Observamos que a velocidade dele aqui, ó, velocidade inicial, é a mesma que a velocidade final. Opa, então aqui, ó, a velocidade inicial é igual à velocidade final. E ele manteve essa mesma velocidade ao longo de toda a trajetória, movimento retilíneo uniforme aqui. Isso implica dizer o quê? Implica dizer que se eu for calcular a variação de velocidade, igual está aqui a primeira implicação, ó, eu vou ter que a velocidade final é igual a menos a velocidade inicial. Essa é a variação da velocidade. Como elas são iguais, eu tenho que a variação da velocidade ao longo da minha trajetória, no caso de um movimento uniforme, ela vai ser sempre igual a zero. Não tem variação de velocidade. Por quê? Porque a velocidade é a mesma ao longo de todo o trajeto. Então, essa é a primeira implicação. O que decorre disso? Decorre o seguinte, nós já vimos que a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Opa, professor, peraí. Se no movimento retilíneo uniforme, no movimento uniforme, a variação de velocidade vai ser sempre zero, implica dizer que, se a variação de velocidade for sempre zero, a aceleração vai ser sempre zero também, não é, professor? Exatamente. Ela vai ser sempre nula. Então, se atente a isso. Se a velocidade é constante, a aceleração vai ser sempre nula nesse tipo de movimento, tá? Retilíneo uniforme ou uniforme. Então, essas implicações são fundamentais, porque quando você ler uma questão, a banca pode te cobrar o seguinte entendimento. Eu vou colocar o aluno na seguinte situação. Eu preciso que ele distingua muito bem o que é um movimento uniforme, o que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, esse conceito é fundamental para entender isso. Quando falarmos de movimento retilíneo uniformemente variado, vocês perceberão a diferença. Por quê? Porque lá no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração não é nula. Lá a aceleração é constante. Vamos ver isso, tá?
Entendeu aqui a ideia? Então guarde esse quadrinho, isso é fundamental para guardar as principais características do movimento uniforme. O que eu preciso saber, professor, para executar uma questão, para conseguir acertar a questão na prova sobre movimento retilíneo uniforme, você precisa conhecer fortemente a função horária do MRU. O que essa função horária descreve, professor? Essa função horária do MRU descreve a posição do ponto material, carro, cidadão, bicicleta, aquilo que se desloca uma partícula, a posição dessa partícula ao longo da reta em função do tempo e da sua velocidade. No caso aqui, em função do tempo que está variando, porque nós sabemos que a velocidade é o quê? Constante, exatamente. Então aqui, a função horária do MRU descreve a posição do ponto material em função do tempo. O tempo vai passando, o ponto material vai se deslocando na reta. Tudo bem? A nossa posição no sistema internacional, já combinamos isso, né? Sempre quando eu falar agora SI, eu estou falando sistema internacional, exatamente. Sistema internacional de unidades, que é o que vai cair na sua prova e que você precisa saber as básicas, pelo menos, tá? Tem que saber, porque senão você pode errar. No sistema internacional, a posição é dada em metros. A posição inicial do móvel, do ponto material, também é dada em metros. A velocidade é dada em metros por segundo e não quilômetros por hora, sabemos transformar. O que a banca vai fazer? Ela vai te propor uma velocidade em quilômetros por hora. O que você precisa fazer? Transformar para metros por segundo, colocar no sistema internacional. Porque você consegue aplicar na fórmula e acertar a questão, certo? Nós vamos fazer uma aula que nós iremos resolver exercícios. Eu vou resolver exercícios errados, porque eu vou usar a velocidade em quilômetros por hora. E você vai ver que o gabarito vai dar certo. Só que, na verdade, você marcaria a letra A, que foi uma velocidade calculada em quilômetros por hora, quando deveria ter sido calculado em metros por segundo, que seria a letra D. Então, aí a gente erra a questão pensando que está certo, porque eu acertei as continhas, não é assim que funciona, tá? A gente vai ver isso, certo? E o tempo aqui, ó, dado em segundos. Essa é a nossa função horária do movimento retilíneo uniforme. Tem outra carinha, aquela assim, ó, S é igual a S0 mais VT. Sentado sozinho vendo TV. É o mnemônico, lembra disso, tá? Sentado sozinho vendo TV, certo? Você lembra dela. No movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme, tá? Lembre dela. Nossa função horária, já sabemos, né? Vou repetir ela aqui, ó. S é igual a S0 mais VT. Aqui o que é importante os senhores perceberem. S0 é a posição inicial do móvel. Vamos interpretar essa questão, essa função. Porque nós precisamos interpretar a função graficamente, se for o caso, lendo a questão, para conseguir resolver o problema e encontrar o item certo ou o item errado, tá? Então, a posição inicial do móvel. Então, você vai interpretar isso no contexto da questão, ele vai te dar uma posição inicial, certo? Ele vai querer que você encontre a posição final do móvel, até mudou, né? Vamos imaginar que aqui é 10 metros, tá? Posição inicial. Ah, professor, a posição inicial pode ser igual a zero? Pode, tá? Isso vai depender do contexto da questão, a gente vai ter que ler a questão, né? Então, a posição inicial, a posição final, que eu quero saber, a velocidade do móvel, que é um vetor, tá? Aqui vamos imaginar 10 metros por segundo, tá? E ele vai manter essa velocidade ao longo de toda a trajetória. Eu quero saber qual a posição final dele, porque eu sei que ao sair da posição inicial e chegar na posição final, o carro gastou ou levou um tempo de 10 segundos para fazer esse trajeto aqui. Sair da posição inicial e chegar na posição final. Esse ΔT nós substituímos pelo tempo, esse carinha aqui, ó, da nossa função. Então entende esse contexto porque ele vai ser fundamental para você obter dados para resolver uma questão. Certinho? Tá aí, ó. Análise gráfica desse movimento retilíneo. Nós já vimos a cara da nossa função, ó, tá aqui ela, ó. De novo. Sentado, sozinho, vendo TV, tá? Pense bem, a aprendizagem, ela acontece de várias formas.
E uma forma recorrente na física e na matemática, eu já disse a vocês, é a partir da repetição. Então vocês vão perceber que eu repito isso com frequência e eu preciso que vocês, na casa de vocês, façam a mesma coisa. Caso contrário, você não vai conseguir absorver essas coisas. Você precisa repetir, escreva de novo e vai escrevendo, escreva, guarde o exercício que você fez, não amasse a folha e jogue fora, guarde, depois vá lá e refaça o exercício e fique assim, porque assim você vai aprender física e matemática, é fazendo. Física e matemática se aprende na ponta do lápis, tá? É assim que funciona, não tem jeito. Vamos lá, ó. O movimento retilíneo uniformemente progressivo. Qual a característica dele ser progressivo, professor? Ó, a velocidade é maior que zero, então, ou seja, a velocidade é fixa, mais 10 metros por segundo. Então, graficamente, como eu vejo isso? Tá aqui, ó, no meu gráfico de velocidade por tempo, velocidade no eixo Y e tempo no eixo X. Eu tenho que a minha velocidade é maior que zero. Vamos imaginar, para ficar mais claro, ó, uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Então, ela está aqui, ó, no eixo Y igual a 10 metros por segundo. A unidade da minha velocidade está em metros por segundo. A unidade do meu tempo no eixo X está em segundos. Então tá aqui, ó. Ela é constante, percebeu, ó? O tempo vai passando e a velocidade se mantém exatamente a mesma. Movimento uniforme. Se é uniforme é porque a grandeza não muda. Qual a grandeza que não está mudando? A velocidade, tá? O gráfico da distância percorrida do meu móvel no movimento retilíneo uniforme. Tá aqui ele, ó. Como nós temos uma função de primeiro grau, lembra? Opa, matemática, né? Ó, f de x é igual a mais bx. Ou b mais ax, tanto faz. Ou ax mais b. Para ficar nesse mesmo formato, eu faço o quê? Coloco o b aqui mais ax, tá? Como se o S0 fosse o b, o a fosse o v, a velocidade, e o t fosse o x. É uma função de primeiro grau, tudo bem? Então aqui, ó, olhando para esse sentado sozinho vendo TV, ó, sentado sozinho vendo TV. Nós sabemos que aqui é a posição inicial, ó. Essa reta descreve a posição do móvel ao longo do tempo, em que você já sabe que a velocidade é constante. Então, um gráfico completa o outro, tá? Então, fique atento a isso. E, por fim, como você sabe que a velocidade é constante e a posição do móvel está variando em relação ao tempo, você também sabe que a variação da velocidade é igual a zero. Se a variação da velocidade é igual a zero, você já sabe também que a implicação direta é que a aceleração no movimento retilíneo uniforme é nula. Como eu represento isso graficamente? Está aqui, ó, o gráfico de aceleração no tempo, no movimento retilíneo uniforme. A linha fica sobre o eixo X, está aqui, ó, que é o tempo, no caso aqui, ó. Isso quer dizer que a minha aceleração é nula, zero, ao longo de todo o movimento. O tempo pode passar, pode continuar passando, só que a aceleração vai continuar sendo negativa. Ou, minto, zero, igual eu descrevi aqui, tudo bem? Então, esses três gráficos descrevem as três principais grandezas no movimento retilíneo uniforme. Quais são elas? A velocidade, que se mantém constante, a posição do móvel na trajetória, que aumenta ou diminui, depende, tá? E a variação de velocidade, tá? Para o movimento progressivo. Opa, professor, tem outro tipo de movimento? Tem sim, vamos ver? Tem um movimento que é retrógrado. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que a velocidade dele é negativa, menor que zero, tá? Então, a mesma função, sentado, sozinho, vendo TV. Estamos trabalhando com movimento retilíneo uniforme. Vamos entender a primeira grandeza. Opa, a velocidade no movimento retrógrado, a velocidade é menor que zero. Graficamente, como é que eu enxergo isso? Graficamente, eu enxergo aqui, ó. Vou até apagar esse zero aqui, ó, porque está errado, tá? Certo? A velocidade aqui, por exemplo, eixo Y, parte de baixo do eixo Y.
Todo eixo determina uma direção, parte de cima positiva, parte de baixo negativa. Então aqui a gente pode chutar, imaginar, tá? Que a velocidade é de menos 10 metros por segundo. Tá aqui, ó, menos 10. Pronto, é a nossa velocidade que caracteriza o movimento retrógrado, tá? Opa, professor, se o movimento é retrógrado, eu vou ter aqui essa velocidade negativa. Vai ficar assim então, né, professor? Sentado, sozinho, vendo TV. Mas agora a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, esse termo aqui todo é negativo. Então eu vou colocar menos aqui, ó, tá? Seria o menos 10 que eu colocaria aqui, certo? Então eu tenho uma posição inicial, ó, continuo com a posição inicial, e essa reta muda a inclinação pelo fato da velocidade ser negativa, tá? Esse é o coeficiente angular, que é, no caso aqui, a velocidade, certo? Só que nós sabemos que mesmo sendo negativa, a velocidade permanece constante. Se a velocidade permanece constante, a variação de velocidade permanece igual a zero. Se a variação de velocidade permanece igual a zero, a aceleração, consequentemente, permanece igual a zero. As três grandezas importantes no MRU, analisadas para um movimento retrógrado, velocidade menor que zero. Tudo bem? Tá aqui o nosso gráfico. Então, vamos lá, só para fazer o resumo do nosso movimento retilíneo uniforme, ou, vou até colocar aqui, ó, ou movimento uniforme. Você já sabe, né? Se é retilíneo, é sobre uma trajetória retilínea, claro, por óbvio. Se é uniforme, em qualquer trajetória. Mas aqui, em ambos os casos, nós temos uma consequência lógica. A velocidade vai ser CTE, a velocidade vai ser constante. Então, a primeira característica, qual é? A velocidade é CTE, constante ao longo de todo o movimento, tá? Segunda característica importante, a variação de velocidade é igual a zero. Isso implica dizer que a aceleração no MRU também é igual a zero, tudo bem? A terceira informação importantíssima, a função horária do deslocamento. Nós já vimos, tá? Nossa função horária do deslocamento, tá? E a quarta informação relevante, esse movimento pode ser um movimento progressivo, velocidade maior que zero, ou pode ser retrógrado, velocidade menor que zero. E a quinta informação, por fim, relevante, são os gráficos. Reveja os gráficos. Os gráficos com as principais grandezas do movimento retilíneo uniforme. Velocidade, deslocamento e aceleração, que nós sabemos que vai ser sempre nula. Então esse é o nosso resuminho básico do MRU, tudo bem? Aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um abraço a todos, bons estudos, tudo bem? Um abraço.